Depois da classificação, dura classificação obtida na quarta-feira contra o Paraná, lá em Paraná, pela Copa do Brasil, o Botafogo volta a campo contra o Internacional neste sábado. E eu estou trazendo aqui 5 pontos que a gente precisa observar contra o Internacional nesse sábado. Então, fica comigo aí. Rádio Botafogo. Eu sou o Társilo Delfim. Alô, Helenos e Helenas. Eu estou trazendo para vocês mais um 10 Minutos RB e hoje eu estou trazendo 5 pontos que a gente precisa observar contra o Internacional no jogo dificílimo que o Botafogo vai ter amanhã pelo Campeonato Brasileiro. A gente está enfrentando nada mais, nada menos do que o atual líder do Campeonato Brasileiro. Mas essa história a gente já conhece, né? A gente já enfrentou o líder do Campeonato Brasileiro anteriormente. Porém, antes de eu começar a falar, né, dos 5 pontos para se observar, eu tenho 2 recados a dar para vocês. O primeiro é desse cara aqui, ó. Alô, comunidade! André Botafogo na área, trazendo novidades, hein? A Rádio Botafogo acaba de lançar o programa Membros da RB no YouTube. E você aí, já se inscreveu? Não? Que isso, jovem? Corra lá, se inscreva e tenha acesso a diversos benefícios, como ingressar em nosso grupo do WhatsApp, participar da programação da rádio ao vivo com a galera, ter direito a conteúdos exclusivos antes deles serem lançados no canal, tem selo de fidelidade, emojis, camisa oficial do Glorioso, e muito mais aí. Tá esperando o que para se inscrever? Venha você também fazer parte da Rádio Botafogo, canal de torcedor para torcedor, sempre em prol de um Botafogo gigante. Família, amigos e Botafogo. O resto é complemento. Hein? Alô Padrinho, alô Calunga. O Calunga que vai estar hoje à noite aqui na RB. Eu já quero deixar aqui o convite para vocês, ó. Se liga aí, RB Som na Caixa, André Botafogo, só com pop rock nacional, mais uma grande iniciativa do nosso querido amigo André Botafogo, o Calunga. Alô, padrinho, se liga aí. Bom, vamos lá, vamos começar a trabalhar. Primeiro destaque, primeiro ponto que a gente precisa observar contra o Internacional. Calu está regularizado. O jogador Salomão Kalou finalmente apareceu no bid e já está regularizado, pode fazer a sua estreia amanhã contra o Internacional, embora isso ainda não esteja confirmado, que ele realmente vá fazer sua estreia. O que a gente sabe, por enquanto, de bastidores, notícias de bastidores, é que ele vai ser relacionado para o jogo e ele tem grandes chances também, né, de estrear. E isso dá para o Autuori uma variação de jogo muito interessante, que, aliás, é um detalhe que a gente observou no jogo contra o Paraná e também já tinha observado no jogo contra o Flamengo. O Botafogo acabou ficando muito refém das saídas de bola, buscando o Luiz Henrique na esquerda, né? Quando o Luiz Henrique era novidade, isso pegava muitas defesas desprevenidas. E quando o Luiz Henrique está no dia bom também, ele pode fazer chover. Porém, quando ele não está no dia bom, quando as defesas adversárias já sabem que o Botafogo vai utilizar esse recurso, a gente precisa de uma alternativa. O próprio Luiz Henrique, na entrevista coletiva após o jogo, contra o Paraná, salientou que faltava um jogador lá do lado direito, que contra o Atlético Mineiro foi o Luiz Fernando, porém a gente não tem mais o jogador, e agora a gente tem a chegada do Kalou. O Kalou, se entrar, tá, contra o Internacional, pode ser justamente esse jogador para jogar aberto, né, na direita e assim dividir as atenções das defesas adversárias, porque aí não fica todo mundo mais concentrado do lado esquerdo, né, em cima do Luiz Henrique. Vão ter que prestar atenção no Kalou também, e isso aumenta sensivelmente as nossas opções, principalmente em se tratando de contra-ataque. Porém, eu preciso falar antes da nossa estratégia contra o Internacional. Então, o próximo ponto é: estratégia muda novamente. O Botafogo surpreendeu todo mundo no jogo contra o Galo. Todo mundo. Quando a escalação do Botafogo foi anunciada no jogo contra o Galo, jornalistas, torcedores, nós aqui que somos palpiteiros, que somos torcedores também, todo mundo ficou confuso. Ninguém poderia imaginar jamais que o Paulo Autuori fosse mandar aquele time, inclusive deixando jogadores importantes, né, do time do Botafogo no banco. Então, vou só citar o exemplo: Caio Alexandre ficou no banco, Bruno Nazário também, né, ficou no banco. E quando a escalação contra o Flamengo também foi anunciada, né, o Paulo Autuori mais uma vez
muito menos pelos jogadores que ele escolheu, mas mais pela distribuição desses jogadores em campo. Mais uma vez, o Autuori conseguiu fazer com que o seu sistema de jogo casasse muito bem com a sua estratégia, com a sua proposta de jogo, e o Botafogo, por 1 minuto, teve a vitória nas mãos, né? Porém, vamos lá, isso é passado. Contra o Internacional, o Autuori, de novo, vai montar uma estratégia que seja moldada no adversário. Então, não esperem um Botafogo comum, não esperem um Botafogo repetido, não esperem um Botafogo previsível. A imprevisibilidade é o 12º jogador nesse time do Autuori, o que nos traz ao terceiro ponto. Internacional é forte no meio. Essa equipe do Internacional é muito interessante, é uma equipe que já joga junto já há algum tempo, tem um técnico que já tem um trabalho teoricamente já consolidado, né, conseguiu implementar o seu estilo, conseguiu implementar a sua mentalidade, a sua estratégia de jogo, e o time responde muito bem. Mas eu ressalto que esse meio de campo, na minha opinião, o meio de campo do Internacional é o ponto forte. Tá? Jogadores como Bosquila, o Marcos Guilherme, que tem entrado no time ultimamente, o Patrick jogando pela esquerda, né? O Marcos Guilherme mais pela direita, quer dizer, na verdade, Marcos Guilherme se movimentando pra caramba, Bosquila se movimentando pra caramba, o Patrick mais pela esquerda, né? Fazendo o papel de um lateral esquerdo, que na verdade joga muito avançado, uma coisa muito parecida com o que o Guilherme Santos vem fazendo no Botafogo. Thiago Galhardo também, que cresceu muito o seu nível de jogo, vem jogando muito bem contra o Atlético, fez o gol, e o Thiago Galhardo, interessantemente, contra o Atlético, fez a função de centroavante, tá? É importante a gente lembrar disso, ele não jogou como um armador clássico, como camisa 10, embora ele tivesse a camisa 10, ele jogou como um centroavante, se movimentou muito bem e acabou fazendo o gol numa bola infiltrada no meio da zaga do Galo. Lindoso fazendo aquela função de primeiro homem, saindo com a bola, saindo com qualidade. Isso a gente não pode dizer que o cara não seja técnico, mas eu vejo o Lindoso talvez como o elo fraco, né, desse meio de campo, principalmente se ele for muito apertado, se tiver uma marcação muito forte sobre ele. E o jogador que eu considero um dos mais interessantes, não somente no Internacional, mas no futebol brasileiro, o Edenilson, que é aquele clássico que eu costumo dizer aqui, que todo mundo já conhece, é o box to box. Esse meio de campo do Internacional é um meio de campo que inspira muito cuidado, é um time que marca muito em cima, sufoca a saída do adversário, tem um índice de roubo de bola muito grande no ataque, consegue recuperar muita bola na defesa porque o seu meio é muito combativo, e é um time que sai com muita velocidade também, pegando sempre a defesa, saindo atrasado. Então o Botafogo vai ter que ter muito cuidado. Primeiro, vai ter que ser primoroso na saída de bola, tá? E isso levanta algumas questões, como aproveitamento do Honda nessa posição, aproveitamento do Caio Alexandre, porém, o aproveitamento de algum outro jogador ali que tenha muito mais pegada do que os dois, porque como a gente já viu nos jogos anteriores, Honda e Caio Alexandre jogando lado a lado, somente os dois como volantes ali, a nossa marcação fica muito comprometida. O Botafogo vai precisar também ser muito cirúrgico, né, quando tiver a chance de agredir o adversário. Isso nos traz para o próximo ponto. Os duelos Luiz Henrique versus Saraiva e Calu versus Moisés. Bom, o Botafogo, né, tem se notabilizado, principalmente nesses jogos mais difíceis, contra duas equipes que são muito fortes, como o Galo e como o Flamengo também, por ter aproveitado bastante as fraquezas dos adversários. O Botafogo conseguiu, com algum sucesso, explorar a velocidade nas costas dos laterais rubro-negros e com muito mais sucesso ainda nas costas dos laterais do Atlético Mineiro. Porém, o Internacional também demonstra alguma fraqueza, alguma fragilidade, principalmente na lateral direita, onde eu acho que o Saravia também não é ainda aquele lateral direito que inspire confiança, se é que ele vai jogar. Ele não é aquele jogador que inspira confiança, porém, ele tem uma cobertura que os nossos laterais não têm. Edenilson cobre o Saravia, e por isso que o Edenilson ajuda demais a fazer com que o lado do Saraiva não fique tão exposto. E o Luiz Henrique vai cair justamente por ali. O Luiz Henrique não vai poder desperdiçar tantas jogadas como ele desperdiçou, ele não vai poder ficar
tão desatento como ele ficou no jogo contra o Paraná, onde talvez ele tenha feito na minha opinião, uma das piores partidas dele com a camisa do Botafogo. Ele vai ter que jogar muito para cima do Saravia, vai ter que aproveitar muito os espaços que ele pode dar e vai principalmente ter que aproveitar o mano a mano quando o Edenilson não estiver na cobertura, porque o Edenilson marca muito. Por outro lado, do lado de lá, a gente tem o nosso Kalu, que pode fazer a sua estreia. Se ele entrar no segundo tempo, ele já pega o Moisés, que já terá jogado, digamos assim, 45 minutos, e ele pode justamente dividir as atenções. O Moisés é melhor do que o Saravia, porém o Moisés tem como ajuda na cobertura ali o Patrick, tá, que recua bastante também para marcar, e o Lindoso. O Lindoso, nesse caso, é o elo fraco na marcação. Porém, Kalu, Luiz Henrique e o Botafogo podendo transar suas jogadas, organizar suas jogadas rápidas no ataque, pode ser que pelos lados do campo o Botafogo consiga incomodar bastante o Internacional. O que nos traz ao nosso último tópico. O Botafogo deve ser cirúrgico. O Botafogo contra o Paraná abusou de errar. Pelo menos nos últimos 10 minutos do segundo tempo, o Botafogo teve algo em torno de 7 oportunidades, 7 contra-ataques, onde o Botafogo teve ampla superioridade numérica, coisas de 4 contra 1, de 5 contra 2, né? E o Botafogo simplesmente não conseguiu aproveitar todos esses contra-ataques. Eram oportunidades em que o Botafogo precisava caprichar minimamente, e os nossos jogadores que saíram para o contra-ataque foram muito displicentes. E aí eu estou falando de Matheus Babi, eu estou falando do Pedro Raul, eu estou falando do Caio Alexandre, eu estou falando do Juan, eu estou falando de jogadores que são fundamentais para fazer com que essas oportunidades que o Botafogo tem, que não são muitas, elas não sejam tão amplamente desperdiçadas como tem sido. Tá? Então, foram esses os 5 pontos que eu quero chamar atenção para o jogo contra o Internacional amanhã no estádio Newton Santos, né, onde o Botafogo enfrenta o líder do campeonato, tá ok? Se você concorda com as minhas observações, com os meus comentários, deixa aí seus comentários aí embaixo, deixa sua curtida também, e muito obrigado pela sua audiência. Alô, Helenos e Helenas, e até a próxima! Maravilha, maravilha, rapaziada. É o seguinte, você que está aqui ligado na Rádio Botafogo, não se esqueça de se inscrever. É importante se inscrever, ativar o sininho para ficar ligado em todas as paradas de novidades que acontecem aqui no canal. Outra coisa, dá uma curtida malandra aí, aquela curtidinha malandra, dá uma compartilhada naquele grupo de WhatsApp da família, naquele grupo de... Se curtiu, manda pro grupo maneiro. Se não curtiu, manda pro grupo que é mala também, que tá valendo. O importante é que mais gente venha aqui curtir esse conteúdo da Rádio Botafogo, que é sensacional. Tamo de outro.